Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Olá, é um prazer estar aqui contigo neste primeiro programa. Meu nome é André Castro e eu atuo como terapeuta especializado em Theta Healing e leitura de registros akáshicos. O meu trabalho é ajudar pessoas a entenderem por que certos padrões se repetem na vida delas, como dificuldades emocionais, profissionais ou nos relacionamentos, e trabalho para reorganizar isso internamente. Quando a pessoa se alinha por dentro, as decisões ficam mais claras e a vida começa a fluir melhor. Neste primeiro programa, eu gostaria de abordar contigo os conceitos sobre crenças limitantes e como elas impactam a nossa vida. Através da filosofia do Theta Healing, nós entendemos que cada ser humano encarnado neste plano possui 4 níveis de crenças. São eles os níveis central, genético, ético, histórico e o de alma. O nível central são todas as crenças que nós vamos absorvendo, todos os programas que vamos trazendo para nós no decorrer desta nossa vida. O nível genético, ele diz respeito a todas as crenças que nós herdamos de nossos pais, de nossos avós, praticamente de todo o nosso sistema familiar, sendo elas conhecidas ou desconhecidas. No nível histórico, estão todas as crenças ligadas ao inconsciente coletivo. E o nível de alma são as crenças mais enraizadas, são aquelas crenças que estão mais lá no fundo de cada pessoa que aqui está encarnada. Dessa maneira, essas são as crenças mais difíceis de serem detectadas e de serem alteradas. Quando nós falamos sobre crenças, nós podemos também utilizar o termo programas. Aquilo que constantemente nós ouvíamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores ou tutores, dos nossos amigos, dos nossos círculos íntimos, vão deixando marcas dentro da gente que podem tornar-se crenças que vão ou nos auxiliar ou vão nos prejudicar de alguma maneira. Existem algumas crenças que nós vamos absorvendo e adquirindo no decorrer desta nossa experiência, que elas estão tão enraizadas dentro de nós que praticamente elas mostram quem nós somos. Então, quando nós recebemos uma informação, alguém conversa conosco, alguém expõe uma opinião, ou alguém nos faz um apontamento, seja ele uma observação ou uma crítica, nós recebemos essa informação, nós processamos isso dentro do nosso inconsciente e, de acordo com o programa que nós temos relacionado àquela informação, existe um retorno. Por vezes, este retorno ele é equilibrado. Na maior parte das vezes, é totalmente desequilibrado. O nosso comportamento é praticamente um reflexo das nossas crenças. Precisamos entender também que nem todas as crenças são negativas. Existem crenças muito boas, são crenças que nos auxiliam no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos relacionamentos, quer sejam eles afetivos ou quer sejam eles profissionais. Nós podemos elencar como uma crença dentro de carne podre. A gente sabe que se a gente comer aquele produto, aquela carne que estragou, nós vamos ter um prejuízo. Então, aquele cheiro característico, ele é um programa que traz para nós a informação de que aquele negócio está estragado. Da mesma maneira, saber que se eu pular dentro da jaula de um leão pode acontecer algo muito ruim comigo, também é uma crença muito boa que preserva a minha vida. Outra crença que é muito interessante
é a crença de se permitir receber algo bom na sua vida. É permitir ter o merecimento e saber que você sim é digno, é digna de coisas boas nesta vida. Sentir-me amado pelos meus pais é um sentimento muito benéfico para mim, assim como para todas as pessoas. E você pode me perguntar: "Tá, André, mas eu não tenho pai, né? O meu pai desencarnou quando eu era criança, ou meu pai simplesmente foi embora da minha casa quando eu era criança. Eu nunca tive contato com o meu pai. Como que você pode dizer para mim que sentir-se amado pelo pai é algo que é benéfico para as pessoas?" Uma das maravilhas que o Theta Healing permite que seja trazido para qualquer pessoa a gente costuma chamar de realmente de um download, porque isso vem lá do criador até a pessoa com a qual nós estamos trabalhando. Nós podemos trazer sentimentos e sensações de acordo com a definição e a perspectiva do próprio criador. Então, mesmo as pessoas que tenham pais equilibrados, que tiveram uma mãe extremamente boa, que tiveram um pai extremamente presente, compreensivo, ele qual é o sentimento de ser amado por um pai e por uma mãe através da definição do criador. E é um sentimento muito diferente do que a gente conhece. Então, para aquelas pessoas que não têm ou não tiveram contato com os pais, esse tipo de sentimento pode ser trazido, assim como diversos outros sentimentos, sensações, conceitos, frequências, vibrações que uma pessoa desconhece ou conhece pode ser trazida através desta definição do olhar do Criador. É a mesma coisa de aprender o conceito de alegria, de felicidade, através da definição do Criador. E eu posso te dar até um spoiler: não é sair por aí gritando o quão se é feliz. É um sentimento que te traz uma paz interior que é muito diferente do que a gente costuma ver em televisão, em séries, em novelas, em filmes. São sentimentos muito mais equilibrados. E ainda falando sobre crenças, nós também temos algumas crenças protetoras, como colocar a mão no fogo, a gente sabe que a gente vai queimar. Se a gente colocar a mão numa tomada, a gente sabe que a gente pode tomar um choque, né? E existem essas crenças que protegem, mas nem sempre são tão positivas. Por um exemplo, eu posso ter uma crença que não me permite errar. Eu tenho sempre que acertar. Eu tenho sempre que fazer as coisas da maneira mais perfeita possível. E aí eu te pergunto, você consegue fazer as coisas da maneira mais perfeita possível? Não, né? E normalmente quando a pessoa tem a crença do perfeccionismo, ela raramente entrega alguma coisa, porque nunca é bom o suficiente. Nunca está perfeito o suficiente. Imagina que eu vou passar esse trabalho, que eu vou fazer um programa na rádio, onde eu posso ser criticado, onde as pessoas podem não acreditar em mim, onde tudo pode dar errado. E então, é uma crença que me protege, que me coloca em um lugar de conforto, porque eu não vou perder meu tempo fazendo um programa, eu não vou receber críticas, as pessoas não vão precisar discordar de mim. Então, ela me protege, mas também ela me poda de viver coisas maravilhosas na minha vida. E existem também aquelas crenças que nós vamos trazendo de maneira quase que inconsciente, proveniente dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais passaram por muitas coisas. De acordo com a tua origem, né, a tua nacionalidade, ou a nacionalidade dos teus ancestrais, algumas dificuldades, algumas provações foram experienciadas por essas pessoas. O que eu posso dizer para você é o seguinte: imagina que o teu ancestral ele precisou sair da terra onde ele morava porque lá não havia alimento.
e ele teve que vir para o Brasil, por um exemplo, dentro de um navio, sem saber o que ele encontraria por aqui, sem saber se o alimento que ele tanto buscava para ele e para a família estariam disponíveis aqui nesse país, ou como eles iriam conviver ou viver mesmo entre eles por aqui. Então você tem toda uma tensão de viagem, de meses dentro de um navio, de deixar o lugar, de deixar o lugar onde se cresceu, onde se haviam laços, memórias, quer sejam afetivas ou de relacionamentos. Quantos dos nossos bisavós, tataravós, deixaram familiares em outro continente para tentar a vida aqui? Por conta de guerras, por assim dizer, nós poderíamos até dizer que existe um ranço entre uma nacionalidade e outra. E às vezes a gente nem entende o porquê que a gente não gosta daquilo, daquelas pessoas, daquele país, daquele estado. E isso vem trazendo prejuízos para a gente. De repente, eu nunca viajo para a Europa porque eu não gosto de lá. Mas por que você não gosta de lá? De repente teve alguma memória ancestral de que eu tive que deixar a Europa e vir para um outro país porque lá não era seguro para dar a Europa e não vou para lá. Uma das crenças que nós mudamos, um dos programas que a gente muda, em um dos primeiros cursos, uma das primeiras formações que nós fazemos no Theta Healing, é a crença de que se eu utilizar os meus dons para a cura, para trazer benefício para terceiros, eu posso ter a minha vida subtraída. Porque em algum momento eu posso ter feito isso e realmente eu posso ter sido queimado em uma fogueira. Então existem muitas pessoas que a gente atende que têm uma vocação muito grande para trabalhar com terapias energéticas, seja o Reiki, o Tarô, o próprio Theta Healing, e que não desenvolvem esta formação, não desenvolvem este trabalho, porque inconscientemente sentem que se forem trabalhar com curas, forem trabalhar com energias, elas podem perder a vida. Uma coisa que é muito importante de deixar claro, o Theta Healing, embora seja maravilhoso, ele é um tratamento complementar para toda a medicina tradicional que temos conhecimento. Como exemplo de uma crença de nível histórico, o que eu poderia dizer para você seria o seguinte: existem velhos ditados que são muito relacionados com crenças limitantes. Na verdade, a maior parte dos velhos ditados são crenças limitantes. Pau que nasce torto nunca se endireita. Então quer dizer que uma pessoa que cometeu algum deslize, que fez alguma coisa de errada no seu ponto de vista, porque eu gosto muito de pensar que cada pessoa é um universo de possibilidades. E aquilo que para você é confortável, é permitido, para mim pode ser extremamente desconfortável e longe de ter qualquer tipo de permissão. Então, se nós partirmos por este pressuposto de que nós estamos julgando as atitudes de uma pessoa através da nossa lente, o pau que nasce torto nunca se endireita, ele vai se manter como uma crença dentro de nós. Sim, as pessoas podem mudar, as pessoas podem melhorar, mesmo que a maior parte dos exemplos que a gente vê digam o contrário, mas que elas podem, elas podem. Um outro tipo de crença que é limitante: tudo que é bom dura pouco. Então quer dizer que um casamento que perdura por 40 anos deve ser uma porcaria, porque se ele fosse bom, ele duraria 2, 3 anos no máximo. Outra crença que nós poderíamos trazer através do inconsciente coletivo é aquela crença do que homem não chora, de que todas as mulheres são loucas, todas as mulheres são interesseiras e nenhum homem presta, que é muito bom para ser verdade. Nossa, eu encontrei uma parceira
que é exatamente do jeito que eu sempre imaginei que a minha esposa, a minha parceira fosse. Mas, quer saber de uma coisa? Isso tá muito bom para ser verdade, aí tem uma pegadinha, aí tem alguma coisa. E eu vou fazendo movimentos inconscientes para repelir, para expulsar essa mulher da minha vida. Então são programas, são crenças que nós vamos adquirindo, ou que nós vamos percebendo pessoas vivendo tais crenças ou falando sobre elas, e que de alguma maneira, quer seja por concordância, perdão, ou até mesmo para se dizer assim: olha, eu concordo contigo, eu estou fazendo parte de você, me inclua neste grupo, eu acabo trazendo como uma verdade que eu deixo de questionar. Eu vou te dar um exemplo de uma crença que pode ser trazida, que pode ser aprendida, por assim dizer, no nosso nível central, como uma crença que eu vou aprender neste plano, nesta minha existência. Imagina que eu tenho 10, 12 anos de idade, eu estou deitado na minha cama no meu quarto, e o meu quarto, um quarto de menino, um quarto de moleque, todo bagunçado, roupa jogada para tudo quanto é lado, meia usada em cima da escrivaninha, fora outras coisas ali jogadas dentro do quarto, prato de comida embaixo da cama, bem coisa de moleque relaxado. Então minha mãe entra no quarto, olha pra mim, pra aquela bagunça e fala assim: "Filho, eu quero que você arrume esse quarto". E eu olho pra minha mãe, dou um berro com ela e falo: "Eu não vou arrumar". E a minha mãe se assusta e sai do quarto e fecha a porta. De uma maneira torta, eu entendo que se eu gritar com as pessoas, eu não preciso fazer aquilo que eu não quero. E então eu vou crescendo e eu vou gritando com as pessoas sempre que alguém me pede para fazer algo que eu não quero fazer. E eu começo a gritar com os meus amigos na escola, eu grito com meus pais, com os meus irmãos. E eu vou crescendo e eu começo a gritar com as pessoas, né? Mas eu continuo gritando com as pessoas, eu grito com a minha namorada, e mais para frente eu vou começar a gritar com a minha esposa, eu vou gritar com chefes, eu vou gritar com gerentes, e vai chegar uma hora na minha vida que eu vou perceber, se Deus quiser, eu vou perceber que aquela atitude afasta pessoas da minha vida. E eu vou buscar terapia, eu vou buscar entender o que está acontecendo comigo. E então eu entro em processo terapêutico e o terapeuta olha para mim e diz assim: qual que é a vantagem, André, que você tem de gritar com as pessoas? Pode parecer uma pergunta descabida. E num primeiro momento, ela é. Porque eu vou olhar para esse terapeuta e eu vou falar para ele assim: que vantagem que eu tenho nisso, cara? Todas as vezes que eu grito com as pessoas se afastam de mim. E então, nós começamos a fazer esse trabalho. A gente costuma fazer aí eu começo a fazer esta condução e eu vou levando a minha mente, a minha memória, os meus registros acásticos, porque eu não deixo de abrir o registro acástico quando eu estou trabalhando com uma crença, porque aquilo já foi registrado dentro da minha linha de vivência nesse plano. E de acordo com a minha abertura, de acordo com a minha vontade de resolver este problema, isto pode ser resolvido em uma ou em algumas sessões. Mas digamos que seja em uma única sessão. Eu retorno até aquele ponto dos meus 10, 12 anos, onde eu gritei com a minha mãe. E ali então eu percebo a vantagem. Quando eu grito, eu não preciso fazer aquilo que eu não quero. E o trabalho sensacional e maravilhoso que o Teta Healing promove com as pessoas é realmente fazer a mudança do comportamento mantendo a vantagem que você tem. Então, eu continuo sem fazer aquilo que eu não quero fazer, mas sem a necessidade de gritar. Então, quando alguém vai me pedir para fazer algo que eu não quero fazer, ao invés de gritar, eu posso olhar para essa pessoa e falar para ela: olha, agora eu não posso fazer essa tarefa.
posso fazê-la depois. Ou se de repente for algo que foge completamente daquilo que eu julgo permitido, eu posso olhar para essa pessoa e dizer para ela: não, olha, isso vai contra os meus valores, isso vai contra aquilo que eu acredito, portanto, eu não vou fazer. Então, a gente traz, através da mudança de crença, da mudança de padrão, da mudança de programação dentro de uma maturidade emocional, uma maturidade, uma maturidade de comportamento. Porque quando eu entendo como aquilo funciona ao meu favor, ela deixa de trabalhar por mim e ela começa a trabalhar para mim. E esse é o grande poder do Theta Healing, é fazer a mudança deste comportamento, desta reação. A gente deixa de reagir e começa a responder com maturidade os eventos da nossa vida. Através desta mudança, através deste entendimento de como aquilo me guiava e agora eu posso guiar, eu consigo ter mais equilíbrio nas minhas relações, eu consigo me expressar de maneira mais calma, mais tranquila, mas muito clara e objetiva. Eu consigo conduzir a minha própria história com mais tranquilidade, com mais amorosidade. E aí, porque eu começo a entender como que aquilo me protegia. E ele deixa de me proteger e começa a me servir. E quando nós temos esta consciência, quando nós trazemos toda essa dor, todo esse bloqueio, toda essa dificuldade para a luz, cara, não tem como. A nossa vida muda do dia para a noite, da água para o vinho, porque milagres são reais e estão disponíveis para todos aqueles, para todas aquelas que têm coragem suficiente para olhar para suas sombras. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.